A cremação do cadáver é prejudicial para o espírito? Você prefere ser enterrado ou cremado? Você conhece as vantagens da cremação? Fique comigo e terá a resposta para estas perguntas e muito mais. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Contexto Espírita. Eu sou Alney Fontes e hoje estou aqui para tirar uma dúvida que passa na mente de muitas pessoas: enterrar ou cremar o cadáver? Mas, antes de ver o conteúdo deste vídeo, deixe o seu like e registre-se no nosso canal. A cremação oferece alguma forma de perigo para o espírito? A princípio, esta pergunta pode parecer estranha, uma vez que morto o ser humano, nada mais pode atingi-lo. Mas não é bem assim, como veremos ao longo deste vídeo. As principais destinações dadas aos cadáveres são a inumação e a cremação. Menos comum é a utilização dos cadáveres para fins de estudo ou pesquisa científica. Enquanto a inumação é o sepultamento do cadáver, a cremação é o ato de queimá-lo até ser reduzido às cinzas, inclusive os ossos. Estes rituais são muito antigos e aceitos sem restrições a depender das diferentes religiões e crenças. Para umas, pode ser um tabu, enquanto para outras, pode ser um ato condenável. O budismo e o hinduísmo e a maioria das religiões evangélicas aceitam a cremação. Embora não proíba a cremação, o catolicismo recomenda a inumação do cadáver em função do dogma da ressurreição. Até 1963, a cremação era proibida pelo Vaticano. Já o judaísmo e o islamismo condenam a cremação, pois acreditam que o retorno do corpo à terra completa o ciclo da vida. Independentemente da destinação que se dê ao defunto, devem ocorrer sempre o respeito pelo morto e a cerimônia do velório. Na atualidade, a cremação vem sendo muito utilizada, já que os custos dela são mais baixos. As cinzas não ocupam muito espaço nas urnas, não ocorre a manutenção da tumba, a superlotação dos cemitérios é reduzida, a contaminação do meio ambiente é nula e as cinzas podem ser dispensadas em um local em que a pessoa falecida valorizava quando em vida. E qual é a posição do Espiritismo quanto ao sepultamento e à cremação? O Espiritismo aceita tanto a inumação quanto a cremação, já que, aparentemente, nada tem de prejudicial ao espírito. Para ela, o corpo está consumido de qualquer forma, seja pela ação dos vermes e bactérias, seja pela ação do fogo. Contudo, o Espiritismo faz uma importante distinção entre a morte e o desencarne. Enquanto a morte ocorre quando cessa a vida no corpo físico, o desencarne, também chamado de desencarnação, ocorre quando o espírito se desliga totalmente
do corpo físico. E o desencarne pode não ocorrer imediatamente. No livro dos Espíritos, o mentor espiritual nos adverte que a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o retinham no corpo físico. Kardec faz ainda o seguinte comentário: a observação demonstra que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito é o envoltório do espírito, não se completa subitamente. Opera-se gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Para uns, é bastante rápido. E pode-se dizer que o momento da morte é, ao mesmo instante, ou de libertação quase imediata. Mas, para outros, aqueles cuja vida foi extremamente material e sensual, o desprendimento é mais demorado e dura algumas vezes dias, semanas e até mesmo meses. Isso sem que haja no corpo a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o corpo e o espírito. Afinidade que sempre se dá em razão da importância que durante a vida o espírito deu à matéria. Portanto, para alguns espíritos, a desencarnação, que é o desligamento total do espírito após a morte, como já dissemos, poderá ocorrer tempos depois. Neste contexto, o espírito poderá sofrer os horrores da queima ou da decomposição do corpo. Cabe frisar que após a morte, o cadáver não transmite sensações ao espírito, mas poderá ocorrer ligação mental com o corpo para aqueles que ainda não se desencarnaram. Para aqueles que não se desencarnaram totalmente. No livro O Consolador, encontramos a seguinte pergunta feita por Chico Xavier a Emmanuel: o espírito desencarnado pode sofrer com a cremação dos elementos cadavéricos? A resposta dada é a seguinte: na cremação, faz-se necessário exercer a piedade com os cadáveres, adiando por mais horas os atos de destruição das vísceras materiais, pois, de certo modo, existem sempre muitos ecos de sensibilidade entre o espírito desencarnado e o corpo, onde se extinguiu o tônus vital, nas primeiras horas sequentes ao desenlace, em vista dos fluidos orgânicos que ainda solicitam a alma para as sensações da existência material. De acordo com Chico Xavier, em entrevista dada à doutora Marlene Nobre, publicada no livro Lições de Sabedoria, Emmanuel lhe informou que a cremação é legítima para todos os que a desejarem, desde que realizada 72 horas depois de verificada a morte clínica e desde que o corpo seja mantido em câmara frigorífica
a fim de evitar qualquer indício de decomposição. E aí, se optarmos pela cremação, vamos informar aos nossos familiares que ela somente poderá ocorrer 72 horas após a nossa morte? Era o que eu tinha para apresentar. Deixe seu like, registre-se no nosso canal e faça o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau!